Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais que a comida e o corpo mais que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Por acaso vocês não valem mais que elas? Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida, um pouco que seja? E quanto à roupa, por que vocês se preocupam tanto? Aprenda com os lírios do campo, como crescem, eles que não trabalham nem fiam. Eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. E esta é a palavra do Evangelho de Mateus. E com grande alegria que iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro, ouvindo estas palavras sábias do Evangelho, as palavras de Jesus, de uma grande sabedoria. Só para lembrar algumas palavras do Evangelho que acabamos de ler, quando Jesus diz: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Quanta sabedoria estas palavras. Ontem, dizia o sábio, ontem o passado não existe. O futuro ainda não existe. O que existe é o presente. Palavras sábias ditas continuamente hoje em dia e que nos ajuda a viver intensamente o momento presente, sem sofrer tanto com as coisas que já aconteceram ou com as preocupações do futuro que nós não sabemos como será. Uma das exortações mais decisivas de Jesus e ao mesmo tempo mais escandalosas foi recolhida por Mateus com esses termos: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O pensamento de Jesus é de uma lógica contundente. Deus não pode reinar entre nós a não ser preocupando-se com todos e fazendo justiça aos que ninguém faz. Portanto,
Deus só pode ser servido por aqueles que promovem a solidariedade e a fraternidade. Por conseguinte, os ricos e privilegiados são chamados a compartilhar seus bens com os necessitados. O pai que ama todos os seus filhos e filhas não pode ser servido por quem vive dominado pelo dinheiro e esquecido de seus irmãos. Precisamente por isso, Jesus vai condenar duramente ao longo de sua vida aqueles que acumulam e possuem mais do que o necessário para viver, sem preocupar-se com os que junto deles padecem necessidade. Enquanto continuar havendo pobres e necessitados, toda a riqueza que a pessoa acumula para si mesmo sem necessidade é injusta, porque está privando a outros do que necessitam. No fundo, a riqueza de alguns pode manter-se e crescer à custa da pobreza dos outros. Por isso, quem trabalha excessivamente para aumentar seu próprio capital, sem preocupar-se com os necessitados, está impedindo o nascimento dessa sociedade fraterna querida por Deus. Ou se serve ao Deus que quer fraternidade entre todos os seus filhos, ou se serve ao próprio interesse econômico. É inútil a pessoa afirmar que vive em atitude de desapego interior de bens se ela desfruta deles comodamente, sem maior preocupação com os outros. Quando se tem espírito de pobre e verdadeiro desapego interior, busca-se compartilhar de alguma maneira o que se tem para libertar os necessitados de uma pobreza desumanizadora. Também não adianta pensar que os ricos são sempre os outros. Muitos de nós também o somos, num grau ou no outro, pois rico é, em última análise, quem continua tendo só para si mais do que necessita, enquanto outros carecem do indispensável. Alguma coisa está errada na nossa vida cristã quando somos capazes de viver desfrutando despreocupadamente de nossas coisas sem jamais sentir-nos interpelados pela mensagem de Jesus e pelas necessidades dos pobres. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.